Bem-vindos a esta conferência sobre financiamento sustentável, uma iniciativa conjunta da Eco Capital Verde e da VDA. O financiamento sustentável é uma temática que ocupa hoje um papel central na agenda internacional. A discussão à volta das decisões de investimento supera hoje considerações de caráter meramente financeiro e debruça-se sobre conceitos como a criação de valor de longo prazo, a finalidade do investimento e o investimento com impacto. É neste contexto que os critérios ESG têm vindo a desempenhar um papel fundamental como guião para a tomada de decisão de investimento. Em 2020, o investimento em obrigações sustentáveis superou a barreira dos 600 bilhões de dólares, quase o dobro do valor verificado em 2019, e a tendência de crescimento confirma-se em 2021. Esta crescente aposta em produtos financeiros de natureza sustentável sentiu-se igualmente no mercado português, com algumas empresas e instituições financeiras a emitirem pela primeira vez obrigações verdes em 2021. Na conferência de hoje, vamos ter a oportunidade de ouvir falar do Dr. João Manceneto, CEO da Greenvolt, e Hugo Moredo Santos, sócio da área de bancário e financeiro da VDA, sobre o IPO da Greenvolt, que assegurou a entrada em bolsa desta empresa em julho de 2021. A Greenvolt conseguiu, no contexto deste IPO, uma certificação ESG Risk Rating e anunciou recentemente uma emissão de Green Bonds no valor de 100 milhões de euros. Procuraremos neste painel compreender, por um lado, o valor diferenciador e a atratividade de uma empresa que desenvolve a sua atividade em cumprimento de critérios ESG e, por outro, os desafios que o compromisso com esta estratégia de investimento acarreta. No segundo painel, contamos com a presença do Dr. Pedro Wilton, Senior Account Manager da Euronext, e Wanda Cascão, Sócia de Energia da VDA, onde iremos discutir o papel dos mercados financeiros na promoção e acompanhamento destes novos produtos. Averiguar como coexistem no mercado financeiro os vários instrumentos de financiamento sustentável e quais os principais desafios que se colocam a emitentes, investidores e intermediários financeiros no cumprimento de critérios ESG. No encerramento desta conferência, temos o prazer de contar com uma mensagem de Sean Kidney, CEO da Climate Bond Initiative, sobre o inquestionável ponto de viragem que vivemos. Esperamos que esta conferência contribua para o enriquecimento do debate sobre finanças sustentáveis e a promoção do investimento sustentável no mercado português. Bom dia e bem-vindos à conferência online sobre financiamento sustentável do Eco Capital Verde, powered by Vieira de Almeida. Tal como a doutora Ana Luís de Sousa já mencionou na sua introdução, na sua nota de abertura, vamos ter aqui dois painéis e uma sessão de encerramento bastante ricos. Vamos ter dois painéis dedicados a dois temas diferentes. Para a abertura desta conferência, para o primeiro painel, vou ter comigo agora, é um painel dedicado ao tema Greenvolt, o papel do financiamento sustentável no percurso de sucesso. Terei comigo aqui o CEO da Greenvolt, João Manceneto. Obrigada por estar connosco. E o Dr. Hugo Moredo Santos, sócio bancário e financeiro para o mercado de capitais da VDA. Obrigada também por estar connosco. Tal como já foi mencionado antes, a Greenvolt teve, portanto, aqui um percurso um pouco meteórico, acabou de entrar em bolsa em julho de 2021, acabou também de anunciar agora muito brevemente a realização de uma importante emissão de Green Bonds, mas eu queria dar a palavra precisamente ao Dr. João Manceneto para nos explicar que percurso que tem sido este, tão rápido, tão precisamente
para quem acompanha do lado do jornalismo, que percurso tem sido este tão rápido, tão meteórico e se precisamente se quando abraçou este projeto, se já era isto que tinha em mente, se já era este percurso que tinha em mente ou se ele se foi desenvolvendo à medida que a empresa foi evoluindo. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Rápido e meteórico, é verdade, mas mais do que isso, sustentável. O que nós não queremos de todo é ser algo que aparece e desaparece. E eu creio que não. E porquê? Porque, basicamente, nós temos, em primeiro lugar, há uma estratégia muito clara e que não andamos a mudar todos os dias. Temos uma empresa de renováveis e estamos nos subsegmentos renováveis que para nós fazem sentido. Ou seja, biomassa, que é o nosso business de sempre, vento e sol, sobretudo nos países onde fazem sentido, e descentralizado. Portanto, uma estratégia muito clara, olhando para o futuro. Em segundo lugar, uma riqueza de recursos humanos, muitos deles da própria casa, extremamente empenhados, extremamente válidos e, portanto, com uma grande capacidade de execução. Em terceiro lugar, muito importante, um apoio muito grande dos acionistas de base. E depois, em quarto lugar, ir assegurando em cada momento os meios financeiros adequados para lá chegar. Ou seja, primeiro, o aumento de capital, um IPO, depois, com contas de apoio de curto prazo, contas de médio prazo e, finalmente, até o momento em que estamos, uma visão dos green bonds de longo prazo. Ou seja, não é de todo um movimento, uma empresa que aparece e depois pode desaparecer, não. É um movimento muito sustentado, que dá muito trabalho, que é pensado e que temos uma grande capacidade de execução. Onde é que vamos parar? Sabe, nessas coisas a pessoa deve fazer sempre o melhor possível, não é? E é esse o sentido que nós pomos sempre. Fazer o melhor possível, ter visão e ser realista. E é aí que eu posso garantir. Faremos o melhor possível, o melhor que saibamos, e não daremos passos sem sustentável. Mas também lhe digo, não quero deixar de dar passos que possa dar. Certo. E entretanto fala-se muito da necessidade de as empresas serem sustentáveis, é quase uma espécie de uma obrigação, hoje em dia tem que ser, seguirem os ESG Principles. O que é que quer isto dizer? É uma moda, é uma declaração politicamente correta ou é algo mais do que isso, na sua visão? Na minha visão, é claramente mais do que isso. Tradicionalmente, nos últimos anos, há 20, 30 anos, as empresas só se preocupavam com o stakeholder, que era o acionista, basicamente. E, portanto, o objetivo era resultados, crescimento, solidez financeira. Isto era para ser suficiente. O que acontece hoje em dia é que, sem que seja necessário que uma empresa, para ser sustentável, tem que continuar a cumprir com isto, ou seja, tem que continuar a satisfazer os shareholders, hoje é manifestamente pensável, não só por uma questão de mentalidade diferente. A pessoa tem que olhar para o ambiente, tem que olhar para as questões sociais, tem que olhar para as questões de governance, o tal em si, mas não só porque há uma mudança de mentalidade, mas por outra razão também. É que se a empresa não olhar para o ESG, não vai cumprir com o básico, que é aquilo que é remunerar os shareholders. Dou-lhe alguns exemplos. Vamos para uma empresa que não quer saber do ambiente para nada. Como houve outras, como algumas houve, que de facto, quando já estava claro que as questões ambientais eram importantes, no princípio do século, continuaram a investir em centrais a carvão, um conjunto de empresas que não interessa estar aqui a enunciar. O que acontece é que, como não olharam para o futuro, não olharam para as questões ambientais, no final da história, tem um conjunto de investimentos que fizeram em carvão ou mesmo em gás, eventualmente write-off. Ou seja, significa isso prejuízo negativo para os shareholders. Quem não olhou para o futuro, quem não teve esta visão sobre o ambiente, vai pagá-la não uma questão divina, mas vai pagá-la porque não cumpre também estes critérios de sustentabilidade. Poderia-lhe dar mais exemplo, empresas que poluíam livremente, que hoje em dia são penalizadas com multas também, e portanto, mais uma vez, o ESG, num cumprimento do ESG, vai pôr em causa o tradicional, ou seja, a própria rentabilidade. E o S, o social, é uma coisa, no fundo, uma empresa, hoje em dia, com muito mais escrutínio que há em termos de diversidade, em termos de relações laborais, facilmente uma empresa é sujeita a situações de boicote, a situações de boicote social em que deixa de vender. Governance é muito claro, não é?
A empresa em que antigamente os CEOs faziam o que lhes apetecia, não é que necessariamente tivessem más intenções, mas uma pessoa que decide sem controle, sem conhecimento nenhuma, a probabilidade de errar é muito grande. E quando se erra, e quando se tomam decisões precipitadas, o que é que acontece? Está sujeito a questões de reputação, está sujeito a multas, está sujeito a investimentos erróneos, ou seja, mais uma vez, não cumpre com os critérios base da rentabilidade que se quis. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: uma empresa hoje que não seja ESG compliant não vai cumprir com os critérios que nós dizíamos tradicionais de rentabilidade, crescimento e solidez. Por isso, não é uma moda. Dentro do ESG há alguma das siglas que fica mais que fica para trás ou que fica mais esquecida? Às vezes o social fica mais esquecido. Os outros dois são mais óbvios. Sabe? Os outros dois são mais óbvios, mas o ESG, o S, vai ter, depende muito também das empresas. Ou seja, uma empresa que se dedica, que tem muita relação com o público ou com as comunidades, o peso do S é muito maior do que uma empresa que vende no mercado grossista e não tem clientes de retalho. Os outros dois são claríssimos em todo o lado. O S é maior ou menor em função das empresas, mas diria que tem que lá estar. Entretanto, a abordagem ao financiamento sustentável é de facto um fator diferenciador da Green Vault. Sente que os investidores olham mais para a Green Vault por ter estas preocupações sobre a sua forma de financiamento? A Green Vault, quase por definição, é uma empresa sustentável, até pelo setor em que atua. Como eu disse há bocado, apenas engenheiros renováveis, biomassa, só resíduos, vento e sol numa base de utility internacional e o descentralizado, que diria que é cada vez mais o futuro. Dito isto, é uma empresa que de facto tem uma atividade exclusivamente nas áreas sustentáveis, de onde não utilizar o instrumento com o Green Label seria pelo menos disparatado. E porquê? Não é uma questão de custo, muitas vezes. É uma questão de procura. Cada vez mais há investidores que, quer de capital, equity investors, quer de dívida, que de facto exigem que haja este selo de green. De onde, se não o fizer, quer uma coisa, quer outra, está de facto a abdicar de uma capacidade de acesso ao mercado que limita, que não só está um efeito negativo em termos de preço, mas fundamentalmente limita em termos de quantidade. Portanto, para nós, a adesão aos green bond instrumentos é uma coisa que acaba por ser quase inevitável. Em termos de custos, este financiamento sustentável é mais caro do que o outro, do que o normal, ou seja, acaba por trazer custos acrescidos, estas estruturas de emissão de green bonds? Haverá alguns custos fixos adicionais que não existiriam na emissão normal, por exemplo, quer na preparação da documentação, quer depois, sobretudo, no funcionamento, porque no fundo, veja, a pessoa diz que é green bond, não é só dizer que é green bond, eu sou renovável, depois tem que mostrar como é que se decide, como é que se investe, e depois explicar como se investiu, se houver um refinanciamento, como se vai fazer, ou seja, existe uma estrutura depois de reporting. Isto não pode ser só dizer que sim, tem que se montar. Agora, diria que isto são custos que existem, que por um lado, que à medida que a pessoa está habituada a criar as máquinas, as coisas vão ser automatizadas, como sobretudo, veja, não há alternativa. A alternativa é ter um mercado cada vez mais pequeno. E veja, não estamos só a falar de mercado de capitais. Os próprios bancos cada vez vão ser mais, cada vez são mais, e exigem nos empréstimos, digamos, normais, nos graus de apoio, que a empresa seja ESG. Porquê? Por boa vontade? Ou por altruísmo? Não. Porque se a empresa não for ESG compliant, a probabilidade do seu modelo de negócios correr mal e, como tal, desencadear incumprimentos, também cresce. Portanto, digo, não há alternativa ESG. Quem é que não vai para o ESG? É aquele que não é capaz. Mas isso é um problema mais sério. Mais não é uma questão de opção, é o problema de, se calhar, há empresas, entidades, que se têm que repensar de forma a que a sua essência também seja ESG. E isso, às vezes, sobretudo, o seu tipo de negócios, às vezes, tem que ter ajustes para que possa cumprir. A pessoa não pode dizer que depois tem green bonds quando não investem em atividades ESG. Impossível. Claro.
E estamos aqui à conversa e tenho que perguntar aqui ao Dr. Hugo a parte mais jurídica e mais técnica, um bocadinho mais técnica destas Green Bonds, precisamente que se falam e que hoje em dia é suposto que toda a gente saiba o que é uma Green Bond e o que é que ela representa, mas não é bem assim, não é? Nós falamos em Green Bonds e a Green Vault acaba precisamente de anunciar a realização de emissões, mas gostava de lhe perguntar o que é ao certo uma Green Bond e o que é que está por trás, em termos jurídicos, em termos de preparação do processo desta emissão de Green Bonds. Muito bem. Bom dia, Bárbara. Bom dia, João. Antes de mais, cumprimentar e felicitar o ECO pela iniciativa Capital Verde, cumprimentar também o João e felicitá-lo pela emissão recente que a Green Vault realizou. Ora bem, estruturalmente, uma Green Bond é uma obrigação clássica como qualquer outra, ou seja, é um valor mobiliário que representa dívida, através do qual um determinado emitente veio solicitar aos investidores que lhe emprestassem dinheiro esse que será reembolsado numa prestação única ou em diversas prestações e, durante o período de duração desse financiamento, pagará os correspondentes juros. O que é específico da Green Bond? E pegando há pouco na explicação que o João deu, é a utilização dos fundos. Os investidores deixaram de ser ascéticos quanto à forma como os fundos serão utilizados e, portanto, vão exigir ao emitente que canalize esses fundos para uma utilização que seja ambientalmente responsável. Desde há muito tempo que nós temos os chamados Green Bond Principles, que foram princípios estabelecidos pela prática de mercado, pela indústria, e que vieram agora, mais recentemente, a ser acolhidos numa proposta de regulamento europeu sobre Green Bonds, que definem de forma relativamente clara quais é que são os objetivos ambientais a cumprir. A mitigação das alterações climáticas, a adaptação às alterações climáticas, a proteção dos fundos marinhos e da biodiversidade, a transição para uma economia circular, a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade e, claro, naturalmente, a prevenção e controle da poluição. Estes 6 objetivos, que estão agora previstos no Regulamento da Taxonomia, publicado no ano passado, e que é também ele próprio acolhido pelo novo regulamento, pela nova proposta de regulamento de Green Bonds, são, no fundo, as metas que devem ser alcançadas na utilização dos fundos. Isto, naturalmente, assumindo que essa utilização não vai prejudicar nenhum dos outros objetivos, naturalmente. E, portanto, isto veio traduzir um compromisso muito maior dos emitentes com a sustentabilidade, mas veio também evidenciar que os investidores tomam atenção àquilo que é a estratégia de financiamento sustentável dos emitentes, para assegurar que o dinheiro que vão emprestar será utilizado de uma forma responsável e que assegura uma continuidade das operações que está muito para além de uma visão de curto prazo e apenas para realizar num determinado momento um determinado projeto, sem se preocupar com as gerações futuras. E ao nível da União Europeia, todo o contexto acaba por estar facilitado porque a própria União Europeia está a criar regras, está a emitir as suas próprias Green Bonds, está a criar a taxonomia, quer dizer, ao mesmo tempo dificulta um bocadinho porque as regras mudam, não é? Ora são umas, depois evoluem e são outras, mas acha que essa existência de regras da taxonomia facilita, dificulta? Eu trabalho em mercado de capitais há muitos anos e eu acho que esta existência de regras só facilita, neste caso. Porquê? Porque em mercado de capitais costuma ser que só se falha uma vez. E o maior risco que nós temos neste tipo de emissões é criar-se uma percepção errada quanto a uma determinada realidade. E a percepção errada é a da utilização de fundos alegadamente para propósitos ambientais quando não existe essa finalidade, o chamado greenwashing. Isso é um risco muito grande, porque os investidores, se perceberem que os seus fundos afinal não vão ser utilizados para um determinado objetivo ambiental, mas para qualquer outra finalidade,
vão perder a confiança. Ao perder-se a confiança, ao perder-se a procura, a oferta vai obviamente ressentir-se. E, portanto, a existência destas regras vem garantir mais previsibilidade, mais estabilidade, mais comparabilidade, e isso vai ser bom para o mercado em geral. Do lado dos emitentes, portanto, das entidades que procuram capturar financiamento sustentável, vai haver muito melhor conhecimento sobre aquilo que pode ser oferecido aos investidores. Do lado dos investidores, naturalmente, há, por um lado, um conhecimento prévio de como é que o seu dinheiro vai ser aplicado, e por outro lado, e recuperando algo que o João disse há pouco, vai haver uma monitorização subsequente dessa utilização dos fundos, bem como do respectivo impacto. Isto tudo realizado, estas verificações, por entidades certificadoras externas, que até aqui não estão sujeitas à regulação, mas que, tal como as sociedades de notação de risco, depois da crise financeira associada ao subprime, passaram a estar sujeitas à regulação e à supervisão, também estas entidades externas que certificam a utilização dos fundos passarão, com a adoção da proposta do regulamento sobre Green Bonds, a estar sujeitas ao controle e supervisão, no caso concreto da ESMA, que é a entidade que será responsável para assegurar o registro e a verificação de procedimentos por parte destas entidades. E às tantas já não é só de Green Bonds que falamos de Social Bonds, falamos de Sustainability Linked Bonds. Sustainability Linked Bonds, portanto há todo um painel que depois que é preciso também dominar e ver se vale a pena apostar, se vale a pena claro. Ir por ali. Mas deixe-me esclarecer esse ponto, Bárbara, porque é um ponto importante e como às vezes a terminologia é muita, perde-se a noção dos conceitos. Um social bond, tal como um green bond, aponta à utilização dos fundos. Ou seja, o que aí está em causa é a utilização concreta dos fundos para determinados projetos. Projetos esses que têm a âncora de um framework, portanto, de um enquadramento, no qual o respectivo emitente, por um lado, afirma a sua política de sustentabilidade, por outro, identifica projetos concretos, ou melhor, projetos mais ou menos concretos, que serão financiados através daqueles fundos. No Sustainability Linked Bond não há uma preocupação direta com a utilização dos fundos. O que se pretende é melhorar determinados indicadores e, através da melhoria desses indicadores, assegurar um futuro mais responsável, mais sustentável. E, portanto, não há uma aplicação direta e imediata num determinado projeto, há uma utilização de fundos que, a montante, vai contribuir para melhorar indicadores que são livremente fixados pelo emitente, mas que, em última instância, também terão que estar alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Qual a informação que um investidor espera ver na documentação de uma operação sobre este tema? É algo muito complexo? Bem, depende muito do tipo de emissão em causa e depende da natureza da obrigação propriamente dita. Já falei sobre o framework, portanto, sobre o enquadramento que tem que ser disponibilizado, e essa é uma peça-chave para os investidores, porque é ali que vão identificar com clareza as linhas gerais da política seguida pelo emitente das obrigações e os projetos que serão financiados. E depois, claro, se estivermos a falar de uma operação que exige a preparação de um prospecto, ou seja, de um documento que será disponibilizado ao público e que contém informação sobre o emitente, sobre a sua atividade, sobre os riscos que lhe são inerentes, sobre os próprios valores mobiliários objeto da emissão, o que acontece no caso da oferta pública ou da admissão das obrigações à negociação em mercado regulamentado. Nesse cenário, naturalmente, os fatores de risco desempenham uma função muito relevante, porque é aí que vamos identificar e que os investidores vão poder percepcionar quais é que são os riscos inerentes a aportarem os seus fundos a um emitente que vai depois canalizá-los para um determinado investimento. E esse investimento, repare, pode não ser cumprido na medida desejada, pode não corresponder àquilo que cada investidor tinha em mente, pode não preencher os critérios dos quais depende uma decisão de investimento por parte de determinado investidor e, portanto, todos esses pormenores acabam por ter que ser revelados numa secção própria de riscos que esclareça com clareza os investidores sobre aquilo que são as eventuais consequências do investimento que estão a realizar. Certo, obrigada.
Doutor João Manso Neto, há pouco disse algo que me deixou aqui a pensar, que foi não vamos deixar nada por fazer. Não vamos deixar nada do que queremos fazer por fazer. E queria perguntar-lhe, estamos agora a terminar este ano, vamos iniciar um novo ano, e de facto 2021 foi um ano Green Volt, foi um ano em que de facto a Green Volt esteve nas notícias. O que é que vos falta ainda fazer? O que é que querem fazer? Acredito que ainda tenham muito pela frente. Quais é que são os planos agora para... Veja o seguinte, o que eu disse sempre é que os nossos segmentos de atividade são aqueles três: biomassa, portanto, utility scale e descentralizado, e dentro daí o que eu querei é não desaproveitar oportunidades que possam existir ou que possamos encontrar, e sempre tendo em conta meios financeiros adequados e recursos humanos adequados. Como vê, portanto, e os meios financeiros têm que lá estar. E, desejavelmente, numa empresa como a nossa, necessariamente os green bonds. Portanto, estes green bonds vão permitir que vamos, portanto, que lançamos e concluímos a semana passada a liquidação financeira esta semana. Portanto, vai-nos dar condições para perseguir esta estratégia. Ou seja, isto é um mundo com muitas oportunidades, desde que tenhamos a capacidade de ver quais é que fazem sentido para nós, onde é que nós podemos trazer valor, e sempre enquanto tenhamos vantagens comparativas. Portanto, não lhe vou responder uma coisa concreta. O que eu lhe digo é que o espírito é sempre de procurar, dentro destes segmentos, não vamos inventar, dentro destes segmentos, oportunidades interessantes, sempre e quando consideremos que podemos trazer valor. Uma coisa muito importante: nós não somos um investidor financeiro, nós somos um industrial. Portanto, quando fazemos alguma coisa de novo, é porque achamos que podemos trazer alguma diferença. E portanto, os investimentos que se fizerem têm que reunir isto. Faz sentido, trazemos valor, temos meios financeiros. Se juntamos estas peças todas, vamos continuar, não é? Portanto, esse é o objetivo. Agora, nunca fazer coisas só para ser maior, nunca fazer coisas sem sustentáculo humano e financeiro. Mas não há nenhum projeto em concreto, nenhum sítio em concreto que já estejam... Já fomos veja, eu não gostaria de ser mais concreto do que isto, porque para mim o objetivo não é ser grande. O objetivo é fazer coisas com sentido. Estamos sempre a ver coisas, mas sobretudo, veja, estamos sempre, em primeiro lugar, com a dimensão que já temos, interessados em integrar aquilo que nós fomos construindo. Se controlamos uma empresa em Portugal descentralizada, temos esta operação com base na Polónia, o primeiro objetivo é pôr valor nisto. Isto é o primeiro objetivo, antes de estar a pensar em outras coisas. As coisas podem vir, mas não nos dispersemos. Fundamentalmente temos que criar valor com aquilo que fomos juntando, construindo e organizando. As oportunidades que apareçam, podemos vê-las sempre e quando aquelas outras condições humanas e financeiras estejam presentes. Mas o objetivo fundamental é pôr em valor aquilo que temos. E acho que é nisso que o mercado espera de nós. Nós não somos uma holding, somos uma empresa industrial. Vai abrir uma oportunidade, eu não sei se ela vos interessa ou não, mas vai abrir uma oportunidade com ligação à rede, e que é um sítio que agora queima carvão, que no final deste mês vai deixar de queimar carvão. E que o governo já disse que quer lá pôr projetos renováveis, entre os quais biomassa ou outros, que é a central do Pego, em Abrantes. Poderia ser algo em que estivessem de olho, em que estivessem interessados em concorrer, por exemplo? Sendo um projeto com alguma dimensão em Portugal, é um projeto para o qual olhamos. Mas veja, mais uma vez, não vamos fazer só para fazer. Nós não somos não vamos, como disse, muitas vezes há muito entusiasmo, faz preços excessivamente baixos, nós não estamos aí, portanto, somos capazes de fazer alguma coisa distintiva, ou não há. Portanto, agora, se olhamos para isso, olhamos, claro. E 2022 vai ser um ano de igual aceleração ou já num ritmo um bocadinho mais
mais devagar, mais de consolidação, mais de... Eu estou um bocadinho aborrecido, está sempre. Não lhe respondi a questão. Está sempre a Agora, repetir. o objetivo, como digo, é consolidar aquilo que temos, não perder oportunidades, saber quantas outras condições sejam reunidas. Portanto, é assim que continuamos. Se vamos propositadamente ser menos acelerados, não, sempre e quando tenhamos oportunidades interessantes, meios humanos, meios financeiros e obrigação para isso. Portanto, não é um ano de desaceleração, não, é um ano de consolidação e de crescimento sempre e quando as outras condições, ou seja, oportunidades existentes, pessoas, recursos financeiros, estejam reunidos. Portanto, para quem me conhece, não sou uma pessoa para estar parado, mas também sou muito menos uma pessoa para fazer por fazer. Isso não. Fazer por fazer não faço. Claro. Isso. E vamos fazer uma coisa, pelo menos, que é consolidar. O resto, vamos ver. E falou há pouco também de outras empresas que lá está, que não investiram no ESG que não foram tão por aí, mas agora também vemos algumas empresas que tinham um portfólio muito cinzento, porque eram assim, era a natureza delas, e que agora estão a tentar dar uma grande reviravolta para deixarem de ser empresas do oil and gas e passarem a ser empresas energéticas. Como é que vê esse movimento destas empresas? É porque estão a ser empurradas, é porque estão a ser levadas, mas no fundo continuam a ter aqueles assets, não é? Que estão ali e que ainda prometem produzir. Como é que vê estas empresas? Estão em maus lençóis? Vão ficar com stranded assets? Mas, seguinte, eu não me sinto em condições. Há bocado, quando dei aquele exemplo, referi-me basicamente a empresas elétricas que, de facto, fizeram investimentos que revelaram desastrosos a curto prazo no setor do carvão e também elas estão a transformar. E o que acontece hoje em dia é que muitas empresas que não estavam lá, quer da eletricidade, quer também do oil and gas, que hoje estão também nas renováveis, e foi um bocado por isso que, quando nós definimos o plano estratégico, dissemos que nós não podemos, se queremos fazer alguma coisa neste mundo com valor, não podemos ir panteio toda a gente, ou seja, comprar projetos e construí-los, investir, ou comprar coisas já feitas, daí não estamos, que é onde toda a gente está a ir. Temos que ir para a parte mais complicada, que é a originação, que é o development. Portanto, esta tendência que nós estamos a ver de muitas empresas irem para as renováveis, quer de utilities clássicas, quer de empresas de oil and gas, é uma coisa que já antecipámos, temos em conta no plano de negócio, e o que dissemos foi, nós não estamos a concorrer mesmo sítio, porque ali não tem hipótese nenhuma. Portanto, desse ponto de vista, é uma confirmação. Se me pergunta se eles têm stranded assets, não, eu não sou especialista nestas indústrias. O que eu aí, uma coisa que já tinha dito noutros sítios, é o seguinte: não basta ter objetivos muito bons de longo prazo, é sempre também necessário definir os planos adequados de transição. E nós não podemos dizer de um momento para o outro que, afinal, o gás natural, para falar de coisas que eu sei melhor, não serve, não é preciso para nada, que não é verdade. Sobretudo na parte elétrica, eu vou-me referir. Aquilo que conheço um pouco melhor é que não é de um momento para o outro que digo, o gás é passar. Não é. Porque neste momento não se tem substituto para o gás. Agora, o que vai acontecer, quanto mais renováveis tenha, menos o gás polui, vai fechar um bocado o modelo. Portanto, não podemos, do meu ponto de vista, e às vezes há aqui algum irrealismo, de ser maximalista, não nos objetivos, mas na transição. E, portanto, porque é que uma pessoa há de ser altamente rigoroso, 100% de eletricidade a ser descarbonizado e que nos transportes há de ser 30%? Não faz sentido. O que há claramente é um desbalanço entre a carbonização e a descarbonização. Isto para lhe dizer que não é assim tão evidente que os ativos, digamos, de produção de gás ou mesmo de petróleo sejam umas coisas. Não sei quantos anos é que vão virar. O que importa é que tenham cada vez menos peso e que haja a substituição por um mecanismo de descarbonização tão rápido quanto possível. Agora, se, por hipótese, isso é um risco que existe, deixasse de haver investimento em gás natural, isto é muito mau para todos. E era muito mau para o desenvolvimento e para a descarbonização, porque criava uma situação de ruptura. E quando há bocado falámos em esses, também temos a ver com isso. Por exemplo, lembra-se que há um ano e meio ou dois houve a história do Gilets jaunes. O Gilets jaunes é uma situação de não realismo, não terem atenção às transições. Não é de um momento para o outro que
que se transforma uma cultura baseada na mobilidade, e, baseada em carros normais, e dizer, afinal pagam não sei quantos e desembrulham-se. As coisas não são assim, tem que ser. O realismo é muito importante. Não basta falar em objetivos de longo prazo. Tem que se pensar também na metodologia. Isto para lhe dizer que não é tão óbvio assim que o que existe hoje, seja em termos de. Não estou a falar de centrais a carvão, isso aí está perdido, quem investiu aí está perdido. Agora, em geral, digamos, as jazidas de petróleo ou de gás que sejam stranded assets. Se são, se calhar não, está a ver? E portanto há que haver aqui um bocado de equilíbrio nisto. Não esquecendo os objetivos de longo prazo, mas ter uma trajetória realista e que não significa mais tolerância com o carbono. O que é preciso é haver um equilíbrio maior entre as várias fontes de consumo de CO2. Certíssimo, obrigada. Já estamos em cima do nosso tempo. Eu agradeço aos dois, foi uma conversa fantástica. Muito obrigada e vamos daqui a pouco ter o nosso segundo painel desta conferência sobre financiamento sustentável. Obrigada. E estamos de volta com a conferência Financiamento Sustentável, organizada pelo Eco Capital Verde e Powered by VDA. Agora para o segundo painel, tem o tema Mercado de Capitais, que desafios para o ESG, e comigo tenho Pedro Wilton, Senior Account Manager Listings da Euronext Lisbon. Olá Pedro, Olá, Bárbara, bom dia. Muito prazer, obrigada em estar connosco, e também a Wanda Cascão, sócia de Energia e Recursos Naturais da VDA. Obrigada, bom dia, prazer. E portanto, vamos começar aqui com uma pergunta para o Pedro. Queria perguntar-lhe que instrumentos de finanças sustentáveis são atualmente frequentes no mercado de capitais. As finanças sustentáveis só existem em bolsa, e que vantagens existem de uns face aos outros? Obrigado, Bárbara, e antes de mais, naturalmente, obrigado desde já ao Eco e à Vieira de Almeida pela oportunidade desta excelente conferência e, naturalmente, pela oportunidade temporal, que não se fala de outra coisa hoje em dia. Respondendo diretamente às suas questões, há muitos instrumentos de finanças sustentáveis. Os mais clássicos já foram aqui mencionados no painel anterior, nomeadamente a admissão de ações de empresas ditas como sustentáveis, nomeadamente energias renováveis ou outros, e também, utilizando mais uma vez o exemplo da Green Vault, a emissão de dívida verde, que no fundo serve para financiar projetos no âmbito de objetivos sustentáveis. Mas há também outras, como também já foi mencionado, dívida para objetivos sociais, as famosas social bonds, sustainability loans, e de um modo geral tudo que seja dívida dentro dos objetivos ESG. Para além disso, há também outros instrumentos. Eu vou para já falar só dos que são mais tradicionalmente cotados em bolsa, porque há também outros, mas dentro dos instrumentos cotados em bolsa poderíamos naturalmente falar do tema dos índices ESG, com franca ascensão nos últimos anos, inclusivamente até com transferência de muitos dos índices clássicos para índices ESG, em que mais uma vez seguem estes objetivos de temas ambientais, sociais e governance. Só no grupo Euronext, neste momento temos, se não estou em erro, cerca de 40 índices para acompanhar empresas dentro deste âmbito, e associado a isso depois fundos clássicos e fundos ETFs, também todos cotados em bolsa, em que tenho de cabeça que no total devem estar neste momento só no grupo Euronext valores sob gestão na casa dos 60 mil milhões de euros, e índices propriamente ditos na casa dos 60 ou 70, mais uma vez em enorme ascensão no último ano. Voltando também um pouco à dívida ESG, só para ter uma referência de grandeza, a Reuters disse que só este ano já estamos a falar de
700, 800 mil milhões de euros emitidos só este ano em dívida ESG. Um enorme crescimento face ao ano anterior, portanto é um universo em constante crescimento. Segunda parte da sua pergunta. No fundo, que vantagens é que estes instrumentos têm face aos instrumentos que não sejam tradicionalmente cotados em bolsa? Porque há vários. Penso, por exemplo, nas Green Loans, que é uma coisa que no fundo é financiamento bancário, que segue, mais uma vez, objetivos sustentáveis ou ambientais. É uma coisa que várias empresas já o têm feito. Ou também Green Commercial Paper, que é um instrumento parecido. Exato. Que são coisas que muitas das nossas corporates nacionais já utilizaram, que são diferentes no sentido que, não sendo transacionados em bolsa, têm menor liquidez, mas também é verdade que são instrumentos que eu diria que são mais à medida do interesse de algumas destas empresas e que, portanto, podem servir melhor aos seus objetivos. Estes instrumentos transacionados em bolsa, eu diria que a principal vantagem, tem várias, mas seria naturalmente maior liquidez para os investidores que tomem estes instrumentos e, associado a isso, uma maior visibilidade do emitente destes títulos, maior exposição internacional. Portanto, a escolha por instrumentos de finanças sustentáveis cotados em bolsa versus não cotados em bolsa tem muito a ver com, naturalmente, os objetivos de quem está a emitir e da atratividade perante os investidores em cada momento. E ainda são mecanismos ou ainda são obrigações mais caras face às outras. Também fiz essa questão ao Dr. João Manceneto. Ainda tem mais custos associados? Há o custo direto da emissão de green bonds, porque há uns custos adicionais, nomeadamente, provavelmente a Wanda vai detalhar um bocadinho isto. Okay. A questão da agência que certifica aquela emissão para efeitos destes critérios, esse custo é adicional a uma emissão de dívida clássica, mas se me está a perguntar o juro propriamente dito, ainda não há evidência de que seja mais barato ou mais caro. A tendência parece ser no sentido da dívida verde, passa a expressão, passar a ser sucessivamente mais barata do que a dívida tradicional. Mas se calhar ainda não estamos no tipping point. Já alguns emitentes nacionais nos têm dito que se eu tivesse emitido dívida clássica, se calhar neste momento ainda estaria a pagar mais ou menos o mesmo, ou se calhar já estaria a pagar ligeiramente menos. Agora, intuitivamente, à medida que cada vez mais os investidores têm mais interesse por dívida ESG do que a dívida não ESG, naturalmente a procura tenderá a ser maior por estes instrumentos, o que significa que tendencialmente o juro, se não agora, a médio prazo, passará a ser mais barato. E olhando para a Euronext Lisbon e olhando para as empresas cotadas, a Greenvolt de facto destacou-se aqui um pouco por todo o caminho que fez, pelo IPO, pelo financiamento sustentável, mas a verdade é que também há outras empresas umas que já começaram lá atrás e outras que estão a seguir. Portanto, é uma coisa de tendência, é uma coisa de moda, é uma obrigação, é um salva-vidas. Porque tivemos várias, a EDP já vem de trás, pronto, tivemos a Caixa Geral de Depósitos, tivemos também o Millennium BCP, se não estou em erro. Correto. Não sei se me está a faltar outra. A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, a Sonai Capital e mais atrás a Sonai, exatamente. A Corticeira Amorim, há muitas. Pronto, a Corticeira, exatamente. O que é que isso significa para a Bolsa de Lisboa, no fundo? Bom, se todas fossem cotadas, significava uma muito Exato. Boa notícia. Mas só a Greenvolt já é uma excelente notícia que muito nos congratula a nível nacional. E há outras. No grupo Euronext está a ser um ano completamente recorde. Temos já 170 empresas até hoje cotadas, das quais eu estimo que para aí 1/3 são dentro daquilo que nós qualificamos como Clean Tech, que é, no fundo, empresas da área ESG.
em Portugal temos o exemplo da Greenvolt, poderá haver mais e acreditamos que um exemplo geralmente puxa por outros, portanto isto até pode trazer mais interesse quer a nível nacional. Mas dentro do chamado do PSI há outros exemplos. Sem dúvida. Por exemplo, a Corticeira Amorim é uma empresa que é tradicionalmente considerada como qualificável dentro de uma empresa verde, porque a sua atividade é naturalmente verde, mas há outras que estão a fazer uma transição muito importante precisamente para se enquadrarem nestes critérios, porque sabem por si só e por força dos seus investidores que é cada vez mais o tema central. Não é uma moda, é muito mais do que isso neste momento. Certíssimo. Obrigada. Wanda, temos então as empresas a pretenderem recorrer a financiamento sustentável e procuram então a certificação de entidades externas. O que é que devem estas empresas terem atenção quando pretendem solicitar um ESG Risk Rating ou uma Second Party Opinion, um Green Bond Framework, por exemplo? Certo, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer ao EC, ao Capital Verde, e também muito obrigada ao Pedro e à Euronext. É um prazer partilhar aqui a mesa consigo. Como o Pedro dizia, o ESG, o financiamento sustentável, claramente não é uma moda, é mais do que veio para ficar, está cá e é o futuro. E precisamente uma das recomendações da International Capital Markets Association, quando, por exemplo, se lança uma Green Bond, é os external reviews. E, portanto, é preciso que as Green Bonds sejam, ou é recomendável que seja emitida uma Second Party Opinion relativamente ao Green Bond Framework. Essa Second Party Opinion, o que é que vai fazer? Vai, no fundo, confirmar que o Green Bond Framework está alinhado com os princípios, com as recomendações relativas à emissão das obrigações verdes. Relativamente ao ESG Risk Rating, o que é que se passa? As empresas que têm uma trajetória de sustentabilidade, que têm um caminho e uma estratégia de sustentabilidade, sentem a necessidade, como é óbvio, de uma certificação por entidades externas, entidades terceiras, que vão, no fundo, confirmar essa trajetória, esse caminho e uma atuação relativamente aos riscos ESG a que qualquer empresa está exposta, como é que essa gestão é feita. Portanto, temos, por um lado, a identificação dos riscos ESG e depois como é que a empresa gera esses riscos, portanto, o management desses riscos. E, obviamente, qualquer empresa quer que essa gestão seja uma gestão forte. E, portanto, nesse sentido, é importante para uma empresa que quer revelar-se, mostrar a sua trajetória, é recomendável que, obviamente, obtenha, como aliás também o Dr. João Mansoneto referia, que obtenha um ESG Risk Rating e que, relativamente ao Green Bond Framework, é mais do que isso, é uma recomendação da Associação da ICMA para o efeito. E, portanto, são certificações, são confirmações por parte de entidades externas que dão a credibilidade ao caminho, à trajetória que as empresas fazem. Obviamente, é crucial a estratégia de sustentabilidade da empresa. Por trás de uma certificação tem que haver um caminho, tem que haver obra feita. Certíssimo. Estas questões que tenho agora aqui acabam por ser um bocadinho para os dois, portanto vou lançá-las e depois conversamos. Tal como eu tinha também conversado há pouco com o Dr. João Mansoneto, ESG são 3 letras. Pronto, e do ponto de vista prático, queria questionar-vos aqui um bocadinho, ou esmiuçar, tentarmos esmiuçar aqui um bocadinho em que é que se traduz precisamente o E, o S e o G para as empresas. E se não estamos um pouco a focar-nos demasiado no E, no ambiental, em português, e a não dar tanta atenção ao social e à parte de governance. Pronto, e começo por si, Wanda, e depois o Pedro. Certo. Bem, como disse, efetivamente o E, o S e o G são 3 letras. Aliás, o mundo do ESG é um mundo de acrónimos. Efetivamente, com a vertente ambiental, a vertente social e a vertente de governance. Eu diria que uma empresa que tem como rumo uma estratégia de sustentabilidade não tem ou não pode só ter o E
em primazia, tem que ter o E, o S e o G. Aliás, por exemplo, uma empresa, quando solicita a atribuição de um ESG Risk Rating, tem que mostrar a sua atuação, a sua performance em termos de E, de ambiente, em termos de S, de social e em termos de governance. E porquê? Porque a atribuição do ESG Risk Rating passa sempre por uma análise dessas três letras, do ambiental, do social e do governance. E, efetivamente, uma empresa que visa uma trajetória de sustentabilidade tem que trabalhar para combater as alterações climáticas, tem que trabalhar para um mundo melhor, mas também tem que ter em atenção os critérios sociais. Aliás, a taxonomia, que já se falou no painel anterior, Exato. e que no fundo é esta linguagem comum que vai classificar as atividades como ambientalmente sustentáveis, também tem em atenção não só a contribuição para um dos 6 objetivos, como também não prejudicar o do no significant harm aos outros 5 e também considerações sociais, nomeadamente as convenções internacionais de trabalho, e, portanto, todas as matérias sociais são cruciais para que uma empresa possa ter um ESG Risk Rating que seja um bom ESG Risk Rating. E o social não é só questões sociais no sentido de comunidade, mas também são, por exemplo, questões com os trabalhadores, também são questões com a cadeia de valor, com os fornecedores e, portanto, é uma dimensão que claramente se repercute em toda a atividade, em todas as atividades da empresa. E depois, obviamente, as questões de governance. As questões de governance são cruciais, porque são as questões de governance que vão permitir gerir os riscos ESG. Se nós pensarmos nas empresas, não há empresa nenhuma que não esteja sujeita a riscos ESG, a riscos ambientais. Claro. Sobretudo quando nós olhamos agora, e basta assistir ao noticiário, às notícias e ver a COP26, não há nenhum setor que não esteja sujeito aos efeitos das alterações climáticas. E, portanto, qualquer empresa tem que ter em atenção o combate a esses efeitos. E a boa gestão desse combate, a boa governance é essencial. Portanto, eu diria que não há nenhuma empresa que queira estar no mercado afirmando-se como sustentável que não possa deixar de considerar o E, o S e o G. Terão que ser as 3 letrinhas tidas em atenção. Certo. Pedro, o que é que quer acrescentar aqui à conversa? É difícil, a Wanda já disse tudo, mas eu vou ter aqui uma abordagem um bocadinho liberal. Eu diria que, e respondendo mais à sua segunda parte da questão, o peso ou a combinação adequada das 3 letras, eu diria que Das 3 componentes. das 3 componentes, Exatamente. acho que vai depender muito de caso a caso. Isto é uma resposta um bocado política, mas é que, usando até como exemplo aquilo que há pouco o CEO da Greenvolt disse, há empresas que são, se calhar, têm uma atividade que é naturalmente mais importante para elas, o tema E, outras S, outras E, as G, e, portanto, naturalmente tenderão a forçar mais ou a reforçar a sua comunicação dentro dessa componente para demonstrar que são líderes nessa matéria. E do outro lado, temos investidores para quem se calhar é mais importante o tema E, o tema S, o tema G. Vou dar 2 exemplos. No ano passado provavelmente terão visto que o volume das social bonds, que é uma das componentes da dívida ESG, aumentou 7 vezes, efeito da pandemia, naturalmente, e muito por força dos emitentes públicos. Isto demonstra que há investidores que se dedicam especificamente a esta componente e que tenderão a focar-se em projetos de tema social. Outro exemplo, os investidores ativistas. Para eles, em Portugal, isso é uma coisa que ainda não tem muita presença, mas poderá vir a crescer. E para este tipo de investidores, os sistemas de governance, os sistemas de remuneração dos administradores, etc., são muito importantes. O que significa que para eles o G, se calhar, é mais importante do que o tema E. Dito isto, a combinação dos 3 para cada empresa, para cada realidade ou cada momento, tenderá a mudar. Não é difícil dizer se um deles valerá 10% ou outro 50%, porque isto poderá mudar muito ao longo do tempo, mas todos são naturalmente muito importantes e quer do lado das empresas, quer do lado dos investidores, eu diria que terão sempre que ter em conta este tripé, se quiser.
Certíssimo. E então já que estamos consigo, lance-lhe a próxima pergunta. Que desafios se deparam aos utilizadores de instrumentos de finanças sustentáveis? Empresas, emitentes, investidores, intermediários? Do contacto que eu tenho com as empresas, as principais dores de cabeça neste momento das empresas são a profusão de standards, taxonomias ou de metodologias de análise, o que significa que para um diretor de comunicação, um investor relation de uma empresa cotada, tem que estar a responder a 5 ou 10 questionários diferentes, que se calhar abordam o mesmo tema, mas com abordagens diferentes, o que no mínimo isto significa muito tempo, se calhar, despendido para responder aquilo, e como depois nunca sabem qual é que é no meio daqueles vários questionários o mais importante, acabam por ter muitas vezes um exercício de mero tick de box em vez de tentarem fazer uma abordagem de substância. Isso é naturalmente um desafio e é uma coisa que eu acredito que vai mudar, porque naturalmente, à medida que isto se torna cada vez mais um tema central, vai começar a haver regulação, vai começar a haver uma tendência de harmonização e de maiores estándares a níveis mundiais, o que naturalmente vai contribuir para reduzir realmente esta incerteza que existe do lado das empresas e dos investidores. Vai demorar tempo, tenho isso de certeza. Na União Europeia só agora é que estamos a começar a fazer os primeiros passos de regulação nesta matéria, nomeadamente reporting ou outro. Mas quando isso terminar, sem dúvida que será um mundo que eu diria muito melhor porque mais harmonizado, e o que os investidores querem é menor incerteza, maior estabilidade, e num mundo onde há maior harmonização as coisas serão mais benéficas para todos. O risco que pode haver nesta transição, para mim, é se as taxonomias ou outros fenómenos de convergência ponham desde logo liminarmente de parte alguns setores porque sejam considerados maus, passa a expressão, e seja mais uma questão de dificuldade de comunicação desse setor, né? Ou seja, é uma questão de tornar desde logo um setor excluído, não inclusivo, sem lhe dar a oportunidade de reagir. No fundo, isso vejo um pequeno risco, mas que pode também ser rapidamente resolvido. Wanda, faço-lhe a mesma pergunta. Quando trabalham com as empresas para fazer estas emissões, que desafios é que se deparam estes emitentes, estas empresas que querem aderir às green bonds e ao financiamento mais sustentável? Certo. Bem, eu acho que neste momento temos dois tipos de desafios. Temos os desafios quando efetivamente uma empresa está a considerar uma emissão de obrigações verdes, e depois temos os desafios, digamos, no mundo da sustentabilidade. Falando agora dos desafios numa emissão de obrigações verdes, obviamente as empresas, quando procuram financiamento sustentável, já têm por trás uma estratégia de sustentabilidade e, geralmente, e isso é o desejável, e nós felizmente temos uma boa experiência, de trabalharmos em equipa, ou seja, estas obrigações verdes e o mundo da sustentabilidade é um mundo que exige um shift. As empresas têm que trabalhar verdadeiramente em parceria e com funções ou com personagens novos, digamos, a estarem completamente incluídos nas decisões de investimento, como, por exemplo, os diretores de sustentabilidade. Se há 20, 30 anos a situação era ligeiramente diferente, hoje em dia, uma emissão de obrigações verdes, hoje em dia, ou seja, as emissões de obrigações verdes, não é hoje em dia, já antes era assim, mas as emissões de obrigações verdes exigem trabalho em equipa do Departamento Financeiro, do Departamento de Operações, do Departamento de Sustentabilidade, do Departamento Jurídico, obviamente do Board, e, portanto, esse trabalho conjunto integrado é um trabalho que, no fundo, reflete a estratégia, o plano de negócios da empresa. Em termos de sustentabilidade e dos desafios de sustentabilidade, eu diria que, efetivamente, o Pedro tem toda a razão. A profusão legislativa e regulatória é inesgotável e, portanto, o desafio passa pelas empresas orientarem-se no meio desta profusão. Nós, advogados, pelo apoio que damos às empresas em navegar
por vezes, questões que são complexas, que têm que ser descodificadas, nomeadamente a taxonomia, e não posso deixar de dizer, a expressão não é minha, portanto não é um mérito meu, mas a taxonomia é um guia de investimento, é o guia do investimento futuro. E, portanto, é importante que as empresas conheçam a taxonomia, percebam o potencial, os desafios que traz, efetivamente, porque traz imensos desafios, mas também as oportunidades. Por exemplo, a taxonomia permite investimentos numa empresa que ainda hoje não seja sustentável e cujo CAPEX efetivamente seja para atividades ambientalmente sustentáveis, portanto, permite que esse financiamento seja verde. Portanto, é um mundo de oportunidades que se abre às empresas. E, portanto, é importante que as empresas conheçam as oportunidades que a legislação comunitária nacional irá trazer. Por outro lado, um grande desafio é estarmos num momento de transição. E, portanto, estamos num momento em que temos várias propostas legislativas em cima da mesa, estamos num momento em que as empresas, no fundo, têm que perceber, entre os milhares de diplomas que estão em cima da mesa, quais são as prioridades e cabe a todos nós, no fundo, guiar, e obviamente as empresas guiarem-se também nesta profusão e encontrar os objetivos que são sustentáveis, evitando os riscos e fazendo uma gestão adequada desses riscos. Portanto, é um mundo em mutação constante. Eu queria dizer, por exemplo, em termos da COP26, um anúncio que foi feito e que é extremamente relevante é a standardização das obrigações de reporting. O IFRS lançou, foi anunciada na COP26 a criação do International Sustainability Standards Board, que vai ser crucial porque vai, no fundo, uniformizar em termos de reporting. Tem o endorsement de várias jurisdições e da Comissão Europeia, o que também é crucial para esta uniformização e, sobretudo, se ler a página, como de certeza já leu, a página do IFRS, há uma preocupação de uma uniformização com os estándares da União Europeia. Sim. E, portanto, há aqui um objetivo de, efetivamente, atingirmos uma escala global e uma escala que vise, efetivamente, ajudar nesta transição, o que é crucial porque um dos objetivos da União Europeia é não deixar ninguém para trás. Ora, para não deixar ninguém para trás, nós temos que saber qual o rumo e qual o caminho. Certo, e porque também é uma dor de cabeça cada um reportar como lhe apetece, não é? Porque depois quem está a analisar para dar o financiamento ou para atribuir, quer dizer, tem que estar tudo mais ou menos igual. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu estava aqui a recuperar precisamente um artigo do Capital Verde sobre a COP26 e é um estudo de uma consultora com uma associação ambientalista internacional em que diz que para as empresas cumprirem, alcançarem as metas do Acordo de Paris, será necessário um investimento de 75 bilhões de dólares e ainda uma boa dose de dedicação das empresas a nível mundial. Pronto. E o que eu vos perguntava era se este dinheiro, e também já foi alcançado na COP, há uma aliança, uma aliança financeira na COP e também já conseguiram é um valor um pouco mais baixo, são 112 mil milhões agora já não sei se são euros, se são dólares, mas pronto, também já conseguiram garantir essa verba. Mas a minha pergunta era se esta verba de 75 bilhões são bilhões em português, ou seja... milhões de milhões. Não, são bilhões em português, ou seja, são trillions. São milhões de milhões. Pronto. Se o mercado de capitais seria uma boa solução para ir buscar
ou para ir conseguir este financiamento para financiar esta transição que tem que ser feita. E lançava aqui precisamente esta pergunta mais assim, mais de provocação, que é se é a Bolsa que pode salvar o planeta. Eu entrevistei há bem pouco tempo a doutora Isabel Lucha, presidente da Euronext, e a resposta dela era que sim. Não é que a Bolsa pode salvar o planeta, mas era que sim, que fazia todo o sentido que o mercado de capitais fosse o sítio onde se fosse buscar o dinheiro para financiar a transição e a Bom, eu não vou ser messiânico, não vou dizer que a Bolsa vai salvar o planeta, mas vou concordar sem dúvida com a nossa CEO a dizer que a Bolsa é um local privilegiado para facilitar este processo de transição. Eu gosto de dizer que a Bolsa, em larga medida, é um palco. Depois, o que importa saber é que atores é que querem usar esse palco face a usar outros palcos. Um pouco aquilo há pouco que estava a referir de instrumentos que não são cotados em Bolsa versus que são cotados em Bolsa. Que vantagem é que a Bolsa tem face aos concorrentes? Bom, como eu já há pouco referi, há vantagens a nível de maior visibilidade, liquidez, etc. Mas o facto de, tradicionalmente, as bolsas serem vistas como um líder, um que vai à frente, o que puxa a tendência, é importante precisamente para facilitar e acelerar este processo de transição. E a verdade é que, de um lado, temos investidores que cada vez mais têm uma maior consciência nestes temas ESG, os millennials ou outro, e do lado das empresas, também se calhar por força dos investidores, estão cada vez mais a acelerar o seu processo de transição. Isso tem um reflexo imediato em Bolsa, e por essa via acredito sim que a Bolsa pode ser um bom e um fortíssimo instrumento de facilitar este processo. O grupo Euronext, desculpem lá um pouco também a publicidade, mas para nós o acrónimo ESG já o transformamos num mantra que é Empowering Sustainable Growth. Isto tem várias vertentes, é no nosso relacionamento com os stakeholders, é na forma como lidamos com os nossos colaboradores, com a sociedade, etc. E acreditamos vivamente nisso, porque sabemos que isto também faz parte realmente do futuro e de como queremos ver a sociedade. E assim, a jeito de conclusão, o que eu acho que eu diria, um pouco de acordo com aquilo que a nossa CEO disse, é: não sei se realmente nós vamos salvar o planeta, mas que vamos ser um catalisador para a mudança, acredito sem dúvida que sim. Certíssimo. O que é que acha, primeiro, o que é que acha destes bilhões que são necessários de facto para que as empresas consigam operar esta mudança que lhes é exigida? Porque de facto é um pouco overwhelming, não é? Tudo o que é preciso, e se acha que de facto que é ao mercado de capitais que devem ir, ou se há outro sítio, ou se o setor financeiro será melhor, ou se... Certo. É o overwhelming, sem dúvida, mas são necessários todos esses montantes. Eu acho que as finanças sustentáveis, mercado de capitais, sem dúvida, mas para além do mercado de capitais, todos os financiamentos sustentáveis disponíveis, e o próprio Pedro também já falou nos empréstimos, são essenciais para a mudança e para a transição. Aliás, o plano de ação da Comissão Europeia é nesse sentido, no sentido de reorientar os fluxos financeiros para investimentos em atividades sustentáveis. E, portanto, toda esta reorientação, toda esta legislação é nesse sentido. É no sentido de reorientar, de exercer pressão no sentido do mundo financeiro, das finanças, a serem reorientadas para o financiamento sustentável. E eu acho que esta pressão sente-se a nível das empresas, sente-se a nível dos investidores, e é uma pressão que não vai diminuir, em minha opinião, e por isso é que é importante que as empresas se preparem para o futuro. Nós aqui estamos, também não estou a fazer publicidade, mas aqui estamos todos para ajudar as empresas nesse caminho e nessa transição, e é com todos juntos, a equipa, que efetivamente vamos tentar salvar o planeta, liderando pelo exemplo e também contribuindo.
porque é importante que quem está a liderar este processo também tenha uma voz ativa, participando, por exemplo, nos processos legislativos, de maneira a que estes processos, que são muito science-based, a taxonomia é science-based, possa contar com o contributo de quem sabe, das indústrias, das empresas, no sentido de tornar esta taxonomia robusta, credível e que efetivamente, como o Pedro referia, seja algo que ajude na transição, que efetivamente faça a transição. Porque nós temos aqui vários anos que são pequenos e cruciais, mas que também têm que ser catalisadores da mudança com substância, ou seja, as empresas têm que saber qual o caminho. E saber qual o caminho passa também por participar em todo este processo legislativo e regulatório, porque é isto que vai marcar os próximos anos. Certíssimo. Agradeço aos dois a conversa, os inputs que deixaram aqui. Dou por terminado este segundo painel e de seguida teremos a sessão de encerramento com uma mensagem do CEO da Climate Bond Initiative, Sean Kidney. Muito obrigada e até uma próxima. Hi, Sean Kidney here from the Climate Bonds Initiative. Thank you for the opportunity to join you today to give these final comments. You know, I'm at the COP when I'm recording these comments for you, and there's a hell of a lot happening. There is progress. There is a recognition, acknowledgement of the challenge that we now face. That's a start. The challenge is existential. You know, I heard from Sir David King at Cambridge, who runs the Centre for Climate Repair now, that he thinks the tipping points in the Arctic have now been reached and we now have irreversible change in the snowcap of the Arctic, which will lead to release of methane and clathorates out of the Arctic Ocean and a shot of methane into the world's climate, and so on and so on. We're at a very tricky point in the development of our understanding of how to adequately manage and be stewards of this planet. And it is about stewardship. We have been operating as if we're juveniles in a woodpile, throwing things around, wrecking the earth, and now we need to grow up and start acting as adult stewards of the planet. This is similar to what regulators and central banks have been attempting to achieve with the management of the financial sector, to get banks and financial sector actors and others to act as stewards, to focus on the stewardship role, particularly investors, focus on the stewardship role, not just a short-term gain role. We need a balance between the two. I mean, we need returns. I need my pensions paid when I retire. We need returns for society. We need jobs. We need to be able to build the health facilities, the education facilities you need. But we also need to ensure that it's properly sustainable in the context of what we now understand extraordinary threats facing our ability to maintain the civilization that we currently have. That's part one. Part two, and again at the COP, we've seen some enormous statements around solutions and around financial sector support for the solutions. We see some fantastic discussions underway about the closing down of coal-fired power stations in places like Indonesia and South Africa, the stopping of gas, as the International Energy Agency said in its recent World Energy Outlook, and the opportunity to pursue a low-carbon and green path. And as the International Energy Agency says, this will be a higher GDP and a higher jobs growth path than our current path, which is extraordinarily good news for our thinking around how to address these challenges. That realization is now beginning to become common. We have, again, the incredible statements by investors at the COP, 130 trillion of them, saying that they stand ready to invest in climate solutions. Of course, we've actually got evidence of this there, you know, in the green and sustainable bond market, which has gone from 10 years ago when I started working this single-digit billions to now $2.5 trillion US outstanding. Extraordinary growth. And it'll grow 80% again this year. We have proof that we can construct investments that broadly meet
the risk yield characteristics or requirements of institutional investors with green as a bonus feature, they will invest in hordes. And in fact, in Europe, on the back of the strength of that demand, we now have clear and visible price benefit for green fixed income instruments. We have something else. We have a belief now amongst investors and other parties that investing in green is a more profitable, is a lower risk route to investing in the old economy. That's what's represented by the advantages of green bond markets, but also spills over into equities and other areas. In Europe, where we've introduced guidance for companies, investors, and banks around what can be called sustainable through the EU taxonomy, we now have a common language for not just what can be called sustainable, the ambition behind the regulation, but also for what can be seen as lower risk, because this universe is unlikely to be impacted negatively by policy changes. In fact, rather the reverse. It's more likely to be supported by policy action. I mean, it's a risk, nothing certain, but that's what we're about here. We're about managing risks in the face of forthcoming volatility and change. There is no doubt whatsoever amongst global institutional investors, from what I can see, that the shape of the future is now certain. It will be clean and green. The uncertainty is the speed of transition to that future. I mean, the speed is everything. The IPCC tells us if we don't get emissions down by 55% globally on average by 2030, we consign ourselves to a risk of catastrophic climate change. That, by the way, that prediction was made before there was suggestion that tipping points had started to happen. Tipping points are irreversible changes in the climate we can't roll back, then set off other kinds of changes. They lead to what's called runaway climate change. But look, let's stick with the IPCC regulation or recommendation for the moment. We have till 2030. We've got 8 years, but that 8 years has to see a wholesale renovation and change in our economy, in our energy systems, but also in our transport systems and our built environment, where we need energy efficiency to become the norm. We need massive programs in Portugal to ensure that we adequately manage our energy use, that we reduce the cost of heating in winter, and that we reduce the cost of air conditioning in summer. It'll save money for people. It'll create jobs. There are benefits in doing these things. But the same idea has to be applied to agriculture, to water and waste management, to all sorts of other areas. We now have the regulatory tools in place for taxonomy, the disclosure arrangements, the work also, I need to say, of the network for greening the financial system, looking at financial stability as a forthcoming challenge that needs to be addressed through purpose-built regulation or changes to regulations to address those futures. And what the NGFS has done is create forthcoming scenarios, a number of scenarios for central banks to consider in looking at the optimum level of regulation. These are astounding intellectual changes in just a few years. The whole apparatus of management of our financial sector is shifting in a way to address these challenges, both on the mitigation side and on the adaptation side, which is so important. But time is not on our side, as I said. We do need to change the world in 8 short years. If we do make this transition, we need to keep reminding ourselves of what the International Energy Agency said in the World Energy Outlook. This will be an economic boom. The level of investment globally and in Europe and in Portugal to make this change is enormous. The capital is there. The GFAN announcement at the COP shows you where it is. Institutional investors saying they want to buy green. We do have to structure the investments. It's not going to happen by market forces. It will need regulatory changes, support from the securities regulators and NGFS, but also energy policy, agricultural policy, and so on. And of course, from our public sector institutions like the European Investment Bank that will need to do more in the way of guarantees to ensure funding goes to the right places and those sorts of things. But the will is now there. We just need to act. I remain optimistic that we will. Someone at a dinner I was at last night was talking about
the problem of the boiling frog, or the water in the frog in water. The water slowly boils and the frog dies because it just gets getting warmer. You know, that's a myth. In science, we now know that when the water gets to a certain temperature, the frog actually jumps out. I have faith that the human species, that this extraordinary, magnificent civilization we built, will jump out as the water gets hotter, will rapidly make changes to the world in a way that we can have some kind of future for our children. We need discussions like the discussions you've been having today to figure out how to do it, to look at implementation, to start to do it. But it's not just about responding to the regulatory environment you suddenly face yourself with, thanks to changes that have now coming through the European circumstances. It's about taking the extra step to stay ahead of the changes, to ride the wave of this grand boom we're going into, to ensure that we advise our clients about the risks of not acting and about the opportunities of acting, that we change our lending policies along the same lines, that we change our investment portfolios to take advantage of the rapid changes we now expect to see in the world economy and get out of the areas that will become stranded assets, that will become difficult investments going forward. I've been one of the architects of the EU taxonomy. I'm going to leave you with this thought. Remember, it's a low-risk universe. It is the shopping list for the future, which is what we need. But now we get on and do the shopping. Thank you for your time.